E aí galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Pessoal, eu quero primeiro, antes de começar o vídeo, reforçar para vocês a importância de vocês manterem a dedicação de vocês na semana de prova, como se vocês estivessem numa semana de prova no modo presencial, normal. Então a dedicação de vocês para a prova, a preparação, o estudo, eu acho fundamental que vocês mantenham essa mesma disciplina que vocês teriam, né, na forma presencial, nesse método à distância, para que vocês garantam, sobretudo nesse ano, que é um ano de vestibular para vocês. Então, eu tenho uma preocupação adicional com vocês em relação ao vestibular e eu quero deixar muito claro que o meu desejo, a minha disposição, a minha recomendação é que vocês de fato levem a sério também a distância e façam todas as atividades, estudem de verdade. Então, o vestibular vai acontecer, então é importante que vocês se aproveitem nesse momento tão difícil da pandemia o máximo possível para poder estudar. Então, inclusive, o tema de hoje eu vou tratar de uma forma mais sucinta, mais objetiva, para que vocês possam se dedicar aos estudos para a semana de prova também, tá bom? Então, olha só, gente. Vamos continuar falando de União Europeia. A União Europeia, no modelo que nós conhecemos, ela é fruto de um tratado assinado em 93, que é o chamado Tratado de Maastricht. A partir desse tratado, já previa-se a mudança do nome para a União Europeia, já previa-se a adoção de uma moeda única, já estava planejada a implementação de uma moeda única, que seria o euro, e a manutenção dos princípios que já estavam constituídos no mercado comum europeu. Então, as quatro liberdades, fronteiras abertas, então, livre comércio, liberdade de pessoas, bens, serviços, capitais, tudo isso já estava definido. E foi uma iniciativa que só foi ampliando. Então, o que tinha 15 membros, passou a ter 25 membros, chegou a 28 membros. A sua primeira prova de fogo foi entre 2008 e 2009. Então, a crise econômica que começa nos Estados Unidos, motivada pelo chamada crise do subprime, do setor imobiliário estadunidense, ela vai atingir a Europa. E ao atingir a Europa, ela atinge em cheio as economias mais frágeis da zona do euro, da União Europeia. Então, Portugal, Itália, Grécia, países que têm uma economia menos estruturada, diferente da Alemanha, da França, da Inglaterra, que são economias mais estruturadas. Então, o bloco vinha numa crescente, vinha com uma iniciativa de crescimento, de expansão, de integração, promovendo qualidade de vida de uma forma generalizada, né? Isso tinha um resultado muito positivo, mas essa crise, quando vem a crise externa, os países menos estruturados começaram a se endividar muito rapidamente e começa a vir a crise do euro. Em alguns países, essa crise foi muito séria, muito mais séria. O exemplo é a Grécia. Então, a situação da Grécia exigiu que todo o bloco se esforçasse, porque um bloco de integração econômica como tem a União Europeia, uma união econômica e monetária, se um membro está em crise, todos os membros têm que arcar com a responsabilidade. Então existe ali um compartilhamento das responsabilidades, uma solidariedade imediata, em alguns casos, aí vamos tentar pensar numa relação de países, não é também, né, uma relação de benevolência, mas esse tipo de situação acabou acirrando um discurso que já existia entre uma minoria na União Europeia que ela foi crescendo. E essa minoria, ela traz tudo que é de ruim da política. Um discurso supremacista branco, a ideia de uma ultradireita organizada, a defesa de um discurso patriótico infantil, características de tratar o estrangeiro como um diferente. Então a gente situações em que uma candidata da França compara os muçulmanos na França à ocupação nazista. Então são governos o que nós chamamos de fascistoides, não governos, mas políticos, partidos, que começam a crescer na Europa. E com toda a estrutura de apoio, todo o dinheiro destinado pelos países centrais da Europa para socorrer os países que estavam sofrendo com a crise, isso acirrou o discurso contrário à União Europeia, o discurso anti-globalização, anti-integração econômica, de isolacionismo. Então, esse discurso ganha muita força e vai ter desdobramentos importantes, como eu já falei para vocês, o próprio Brexit.
certo? Do movimento de saída do Reino Unido da União Europeia, que é um assunto que a gente vai falar ainda, tá bom? Por enquanto é só. Até amanhã, um grande abraço para vocês.